Achou que eu não ia falar de Apocalipse? Achou errado, otário. Só os fortes entenderão. Vamos falar de Apocalipse, atendendo a pedidos. E um pedido internacional. Olha que coisa chique a tenda do necromante está ficando. Se eu controlo bem as informações, é o primeiro pedido internacional da Tinda. Pode comemorar, Neru. Pode comemorar, Zazel. Um pedido internacional. Vamos lá? Vamos ler o nosso pedido internacional? Da Aliv Realista. Não sei se da Aliv é o nome. Realista, provavelmente não. Professor, eu tenho acompanhado seus vídeos. Sou africano, te vejo do meu país, Cabo Verde. Palmas para Cabo Verde, muito bom. Que emoção. Aqui o livro de Apocalipse tem um grande poder. Ou por aqui também, Daliv. Eu gostaria de assistir um vídeo do professor falando do livro Apocalipse. Se o meu amigo de Cabo Verde vem até a tenda, atravessa o oceano para me pedir um vídeo de Apocalipse, adivinha o que o meu amigo da Alive vai ter? Um vídeo sobre Apocalipse. Vamos lá? Bem, eu falarei de Apocalipse como alguém que estuda a temática da cosmogonia. Porque Apocalipse é uma praga cosmogônica. Sim, uma praga cosmogônica. Não vou fazer uma apresentação de Apocalipse como um todo, não vou fazer um comentário aqui. Na série A Bíblia Toda, verso a verso, porque é o último livro, Apocalipse será o último, então provavelmente chegaremos lá em 10 anos. Mas aqui eu quero tocar no ponto que me parece fundamental para a compreensão do todo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse está sendo escrito porque e depois que o Templo de Jerusalém foi destruído. Jerusalém foi destruída. Os romanos destruíram Jerusalém. Para a ótica de um morador daquele mundo, a criação acabou. Exatamente. Escatologia é cosmogonia ao inverso. E no caso de Apocalipse, todos os elementos da cosmogonia estão presentes, mas com uma reformulação teológica muito curiosa. Muito curiosa. A referência ao dragão que sobe do mar é, obviamente, uma referência ao dragão cosmogônico que é responsável pela destruição da criação. Em todos os mitos cosmogônicos do passado, da Índia, da Babilônia, da Assíria, da Grécia, de Israel, do Egito, a criação é a luta do Deus Criador contra o dragão cosmogônico. Às vezes, 2 dragões, como no caso do Enuma Elish, Tiamat e Apsu. E, dentro do trato geopolítico da cosmogonia do Oriente Próximo, ou seja, entendendo como eles entendiam, o dragão cosmogônico é a personificação das forças naturais e históricas que engendram a destruição da cidade ou exigem a construção da cidade. Ora, em Apocalipse, você sabe que o dragão representa, de modo figurado, um poder político. E o poder político, você sabe, está decodificado de forma bastante prudente pelo vidente, por razões compreensíveis. Que pelo menos pessoas que, como eu, conviveram com a ditadura militar,
entendem que é preciso dissimular na sua apresentação pública, como fazia, de modo muito inteligente, o Chico Buarque. Né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. E se você é instado a dar explicações, você explica pelo modo do engano do censor. Não, não é disso que você está pensando. É sim. É disso aqui. Não, não é não. É exatamente o que você está pensando. Então, o vidente faz uma leitura político-teológica dos dias, aponta exatamente para a besta, que é a causa da destruição de Jerusalém. A besta é Roma, mas ele não se atreve a escrever o nome Roma, mas nós sabemos que é Roma. Você provavelmente não, porque o seu pastor fica ensinando você a esperar Apocalipse para daqui a 30 anos, né? Mas é interpretação alegórica da igreja. Lá na igreja você comemora, marca a data, você fica esperando. Eu aconselho. Pastor, marca a data, você fica esperando, faz pipoca, um chocolate, se diverte. Mas na hora de compreender a Bíblia, não. Na hora de compreender a Bíblia, esquece essas tonterias. Essas tonterias não servem nada para a Bíblia. Então ele denuncia o causador da destruição da criação. A criação não existe mais quando Apocalipse está sendo escrito. Você consegue entender isso? Provavelmente não, porque para você a criação é o universo. Já falei que você não lê a Bíblia, não entende a Bíblia, não sabe nada de Bíblia. A sua cabeça funciona a partir da teologia da igreja. Mas esquece isso. Criação no Novo Testamento, criação no Antigo Testamento, não é o universo, não é a Terra. É o trato político-teológico da nação de pé, com a sua capital de pé, com a sua autoridade constituída instalada, com o seu povo organizado. Ora, Roma destruiu Jerusalém, acabou com a autoridade, expulsou os judeus da Palestina. O que significa que a criação foi para o saco. Então, o que é que o vidente de Patmos vai fazer? Ele pode compor uma cosmogonia? Não. Por que não pode, professor? Porque Jerusalém está sendo reconstruída? Não. Jerusalém já foi reconstruída? Não. Então não tem criação. Então não tem cosmogonia. O máximo que ele pode fazer é o que o Salmo 102 faz. Sim, você está ouvindo. Apocalipse é igual ao Salmo 102, numa linguagem mais mágica. O Salmo 102 é uma linguagem de um orante, de um pedinte, argumentando com o Criador. Leia o Salmo 102, do verso 13 em diante. O argumento é assim: ó Yahvé, Jerusalém está destruída, é só pedra e pó. A criação foi para o saco, Yahvé. Até nós, que somos pó, nós temos pena do pó de Jerusalém. Agora chega, Yahvé, está na hora do Senhor se levantar. O Deus Criador se levantar do seu trono, tira o seu traseiro desse banco e vamos trabalhar. É assim que ele fala, o traseiro por minha conta. Vamos trabalhar, Yahvé. Aí ele começa a convencer Yahvé dando argumentos. Primeiro, se o Senhor construir Jerusalém, a oração dos desamparados, ou seja, o desejo de quem está na Babilônia, fora da terra, abandonado da terra, será atendida. Eles vão poder voltar para casa. Porque como voltarão para casa se a casa não está construída? Primeiro argumento. Segundo argumento, as nações verão o teu poder. As nações que tinham levantado o seu chifre contra você, agora reconhecerão que você é, de fato, o Deus de Jerusalém, porque destruíram a sua casa, mas você reconstrói a sua criação. E aí, o terceiro argumento. Quando o Senhor construir Jerusalém, o povo criado, o verbo bará, o povo é criado quando Jerusalém é construída. O povo é bará quando Jerusalém é baná. Baná é construir. Então, o povo criado, bará, louvará Iá. Ou seja, construa Jerusalém, que o povo vai ficar te louvando, batendo palmas. Aí você vai reunir o povo desamparado, criar o povo desamparado em Jerusalém, agora amparado, as nações vão sentir inveja de um Deus tão poderoso e o Senhor será motivo de louvor. Para isso serve o Salmo 102. E aí o salmista escreve algo extraordinário que chega a arrepiar o meu braço, porque eu vi isso, senhores. Eu li isso e eu entendi isso.
Quero que isso fique registrado na ata histórica. Aquele menino lá do Brasil, lá de Mesquita, da Baixada Fluminense, viu isso. Está escrito, isso o quê? A construção de Jerusalém como causa para o povo ser criado, isto será escrito para a geração futura. E o povo criado louvará teu nome. Isso que está escrito é Gênesis 1. Gênesis 1, você está atrás de profecia no Antigo Testamento? Gênesis 1 é o cumprimento de Salmo 102, 13 e 19, não em sentido mágico, mas em sentido prosaico, histórico, real, verdadeiro, sem alegoria, sem mistificação, sem obscurantismo, só ouvindo os mortos e entendendo a voz dos mortos. Mas Apocalipse faz a mesma imprecação. É uma praga profética. Apocalipse é uma praga. Não é uma visão do futuro. É uma praga que constrói com a palavra mágica o futuro. Mas nós não veremos o cumprimento daquela profecia, a não ser que você interprete que Israel hoje, mas eles não construíram o templo, querido. Então, alto lá. Nos termos da cosmogonia próximo-oriental, o Templo de Jerusalém não foi reconstruído. Porque você acha que os sacerdotes ortodoxos de Israel são doidos para destruir o Domo da Rocha e reconstruir o templo? Porque não adianta fundar a cidade se o templo de Yahvé não for reconstruído. Então, mesmo quem quiser brincar de teologia, isso é piada, completa piada, mistificação sem compreender absolutamente nada. Não poderia fazê-lo porque se o templo de Jerusalém não foi reconstruído, então a criação não foi instalada. Apocalipse continua como um desejo, só um desejo e nada mais do que desejo. Mas vamos desenhar o desejo. O que ele quer é o que ele vê no final do texto. O que ele vê no final do texto? Jerusalém. Jerusalém é a criação. É só a criação e mais nada. A criação não é a criação do planeta, não é a criação do universo, nada disso. A criação é só a criação de Jerusalém. Aí, no final, ele evoca a realidade sem que a realidade esteja no horizonte histórico. É uma praga profética. Né? Eu anuncio a nova Jerusalém. Você lembra a expressão novos céus e nova terra em Isaías 65, 17. Eis que eu sou o Criador, eis que eu crio novos céus e nova terra, e as primeiras coisas não serão lembradas, nem subirão ao seu coração. Vocês se alegrarão, vocês se rejubilarão com o que eu crio, porque eu sou o Criador, eis que eu crio Jerusalém, júbilo, e o povo dela, alegria. Novo céu e nova terra. Por quê? Novo céu e nova terra é só Jerusalém e mais nada. Então, o vidente de Patmos anuncia, porque ele não pode apontar, isso não é história, Jerusalém não foi reconstruída, ele anuncia, visualiza, vê, antevê, cria com o poder da palavra, da praga mágica, a Jerusalém. Cosmogonia desejada. Mas alto lá que o cenário está transformado. E aqui nós separamos os homens dos meninos. Não vamos ser afobados, vamos perceber as transformações. Primeira transformação. O dragão que destruiu Jerusalém saiu do mar. Saiu ou não saiu? Você já leu o livro? Saiu do mar. Mas imediatamente vai o vidente de Patmos fazer uma declaração inusitada. O mar já não existe. Leia segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, e você vai compreender como alguém na época de Pedro, não é Pedro, da segunda carta de Pedro, é um autor anônimo, provavelmente contemporâneo, inclusive, ao autor de Apocalipse. Qual era a visão que o judeu daquela época tinha? É o que está escrito lá no versículo. Eles ignoram que desde o princípio os céus e a terra foram tiradas da água, que no meio da água permanece. Então, para eles, a terra é tirada das águas. É assim.
É assim em Gênesis. Lá estão as águas da criação. Toda a operação criadora de Elohim é para poder trazer a terra que está dentro das águas e mantê-la dentro das águas, mas protegida com o domo. Então, o que o vidente de Patmos está dizendo? O mar já não existe. As águas da criação já não existem. As águas da criação são o lugar de onde sai a criação? Sim, mas, atenção, também é o lugar para onde a criação vai quando ela é destruída. O que o vidente de Patmos está dizendo? Não se preocupem. Yahvé vai construir de novo a sua criação. Jerusalém será reconstruída de novo. Mas não será como das outras 2 vezes anteriores. Por que 2 vezes anteriores? Porque tinha a Jerusalém Jebusita, que foi destruída por Nabucodonosor. E tem a Jerusalém reconstruída por Zorobabel, que foi destruída pelos romanos. O vidente de Patmos não está anunciando uma nova Jerusalém como as anteriores. Jerusalém será reconstruída, mas ela será diferente. Por que será diferente? Porque o mar já não existe. As forças capazes de destruir Jerusalém não existem mais. Na praga dele, é uma utopia de uma praga profética. As forças capazes de destruir Jerusalém não existem mais. Bem, aí nós temos um problema, porque se não existe as águas da criação mais, porque o que o vidente quer é que elas não destruam novamente, eu vos anuncio uma Jerusalém eterna. Chega a ser bonito, como desejo e utopia, né? Mas então Jerusalém vai sair da onde, criatura? Se já não tem mais o mar de onde saia a Jerusalém. Então ela desce dos céus. Desce do próprio Yahvé, do próprio Hashem, do próprio Deus, do Cordeiro. Percebe a cena? O que eu acabo de fazer, por hipótese de trabalho? Tratar o texto de Apocalipse dentro da tradição cosmogônica próximo-oriental, que pode ser desenhada, inclusive, no Novo Testamento. Não estou interpretando Apocalipse a partir da recepção escatológica delirante da igreja. Também não estou fazendo uma leitura político-alegórica esquerdista de Apocalipse. Também não estou querendo produzir esperança no coração de ninguém. Eu só estou dizendo o que é que o vidente de Patmos estava fazendo. Consolando o seu auditório, que com ele e como ele choram a destruição de Jerusalém, para quem a criação deixou de existir, e ele então os consola como fazem todos os gurus, que nesse sentido são como todos os políticos. Prometem, para a alegria imediata dos seus eleitores e dos seus discípulos: não chorem, filhos meus. De fato, a besta destruiu Jerusalém, mas vos anuncio novas, não iguais às anteriores. Não. Dessa vez será uma criação totalmente diferente. Porque não apenas Jerusalém será reconstruída, mas ela será reconstruída para sempre. Nunca mais ela será destruída. Por quê? Porque o mar não existirá mais. A vitória do Cordeiro será definitiva sobre o dragão. O dragão será lançado no lago de fogo, e você pensando que é um bonequinho, né? Acabou. O dragão não mais destruirá a criação. Eu acho que chega a ser até emocionante a gente entender o que o cara está falando, né? Depois a gente mistura isso tudo com 300 teologias diferentes, pega uma palavra isolada, uma figura isolada de cada lado, porque é óbvio que aí dentro estão tradições já misturadas, né?
a cosmogonia foi misturada pela escatologia persa. Sim. Todas as figuras desenhadas pelo vidente de Patmos são, em metade, cosmogonia próximo-oriental e em outra metade, a escatologia persa. Daí, o dragão que se converte naquele que será lançado no lago de fogo. Isso é Avesta pura. Avesta, isso está no Avesta. Tudo tirado do Avesta. O que lá é o deus mau, aqui é o dragão, que na verdade personifica Roma, né? Então a plástica narrativa é híbrida. Ela está miscigenada. Ela está confundida e está fundida num sistema que organiza num sistema de pensamento novo, mas mantendo certa fidelidade à concepção de sua época, dos sistemas estruturais passados. A cosmogonia próximo-oriental, milenar, e a escatologia persa. Em Apocalipse, as duas coisas se unem numa praga, que é a prova de que praga não pegue ninguém, porque Jerusalém não foi reconstruída. Lamento. Tem judeu que quer destruir o domo da rocha para construir Jerusalém. E é provável que depois de ouvir isso, ainda vai botar a minhoca na cabeça, tem que destruir o domo da rocha, construir Jerusalém para que haver... Isso é mito, criatura. Para com essas bobagens. Para com essas tolices de criança. Isso é Papai Noel, Coelho da Páscoa. Vamos entender o texto. E só entender o texto. Não tem aproveitamento para nada. Isso não serve para nada. Isso não diz respeito em absolutamente nada a nós. Não há qualquer relação entre o livro de Apocalipse e nós. Nenhuma. Zero. E quem fizer a relação está inventando. Ou porque não sabe ler, ou porque sabe, mas tem interesses políticos, ou porque está produzindo devaneios e gosta dos devaneios. Ok. Desde que confessados, não vou implicar com ninguém, mas quem acha que está lendo Apocalipse, acha que quem está entendendo Apocalipse, e pretende tirar daí alguma coisa para nós, é alucinado de pai e mãe. Porque é um livro datado, com relação a Jerusalém. Só a Jerusalém e mais nada. Não vai descer Jerusalém nenhuma, do céu nenhum. Isso é mito. Era uma esperança de um judeu tentando dar esperança para outros judeus. E que prova que os vendedores de ilusões vendem ilusões. Porque é só ilusão. No caso do Salmo 102, foi possível. Por quê? Porque aquela oração foi feita no contexto de um império favorável. A Roma, do Salmo 102, que é a persa, chegou perto do judeu do Salmo 102, óbvio que eu estou fazendo uma encenação, mas chegou para os judeus e disse: judeus, chegam aqui. Estou liberando todos os povos que foram presos pelos babilônicos, vocês podem voltar para casa, podem construir sua cidade, construam seu templo, vão viver a vida de vocês. Eles não quiseram ir. Quem ia querer ir, né? Sair do centro do império para ir para uma vila que não tem um tijolo de pé. Aí, 20 anos depois, algumas pessoas vão lá e vão construir. Aí vão fazer um templo pequeno, muito modesto, mas vão fazer uma festa danada e construir a cosmogonia. Por quê? Porque a Roma da época deixou. Conta a tradição que o técnico do Garrincha, parece que numa partida que ia ser jogada à noite, chegou para o Garrincha e teria dito: olha, você entra na área, faz isso, dribla, não sei o quê, e passa e faz o gol. Falou: beleza, entendi tudinho, mas você já combinou com os zagueiros? Porque no planejamento tudo funciona, mas o problema é o zagueiro, né? Você vai entrar na área? Vai. Você vai estar com a bola no pé? Vou. Você vai driblar os zagueiros? Bem, vou tentar. Mas os zagueiros estão lá. Então, o único problema do livro de Apocalipse é que ele não combinou com os romanos. Roma não apenas não será destruída,
como vai ser engolida pelo cristianismo, 400 anos depois. Ou seja, a besta de Apocalipse é a própria igreja, quando fez o conluio com Roma. Mas isso não tem nada a dizer sobre Apocalipse, porque Apocalipse não lê o futuro. O vidente não é vidente coisa nenhuma. Ele não sabe de coisa nenhuma. Aquilo é manifestação de desejo, pura manifestação de desejo. Mas a ironia das ironias, a besta de Apocalipse é o corpo de Cristo. Porque Roma, o Império Romano, adota a religião do vidente de Pátimos como a religião do Império. A besta e o cordeiro, num abraço eterno. Parece a letra de O Trem das Sete, da Raul Seixas. Aconselho que você leia a letra O Trem das Sete, de Raul Seixas. O céu já não é o céu que você conheceu, não é mais. Ele está transmutado. Lá vem Deus, mas não é o Deus que você conheceu, não é mais. Vem ele abraçado ao mal num romance astral. A besta que Apocalipse odeia, denuncia e quer morta, e supostamente seria lançado no lago de inferno, permaneceu muito bem obrigado até o século IV, e no século IV, com Constantino e Teodósio, abraçam num coito eterno o cordeiro. É muita ironia. É ironia demais. Quase chega a ser divertido. Até o próximo vídeo.